Nós temos pregado nos domingos à noite no Evangelho de Mateus. E aqui, o Senhor Jesus está em pleno ministério da sua palavra. A Bíblia diz que o Senhor Jesus percorria todas as cidades, todos os povoados, vilas, e ele pregava o Evangelho do reino de Deus. Ele ensinava as coisas concernentes ao reino de Deus, a palavra de Deus, e também operava sinais, milagres e prodígios. Chegando aqui nessa passagem, no capítulo 11, no versículo 20, Jesus traz palavras assim bem duras, e eu diria até pavorosas, aquelas cidades aonde ele estava pregando, ensinando. E sabe, meus amados, hoje à noite nós vamos assim até desmistificar alguma coisa em relação à pessoa de Jesus Cristo, que muitos, só olham ao lado do amor, da bondade. Jesus é bonzinho, é o Filho de Deus, o Deus de amor, esse Deus que atende a todos, que vai ter compaixão de todos, que no final todo mundo vai para o céu, que vai ser perdoado, essas palavras que hoje assim se dizem, a gente ouve até por aí, que Deus é Pai, que Deus é bom. Mas eu gostaria que você prestasse muito atenção nessas palavras aqui do Senhor, nessas verdades, porque a tua reação a isso vai depender a sua eternidade, o teu futuro. E o Senhor Jesus aqui, ele é bem claro, ele fala mesmo aquilo que é verdade, ele é a verdade. E é bom saber, você ouvir, você meditar e examinar realmente, porque isso dependerá do teu futuro. Sabe, meus amados, a vida, ela não acaba. A vida nesse mundo, ela não acaba com a morte. A morte não é o fim das coisas. Eu já ouvi alguém dizer que terminou, enterra, está tudo acabado, acabou, encerrou. Negativo. Não escuta essa coisa e pensando que isso é verdade, de forma nenhuma. A morte, ela leva a alma à eternidade. A palavra de Deus, ela é bem clara que não acaba, não. Muito pelo contrário. A palavra de Deus, quando o homem pecou, Deus falou a Adão, que depois da morte, o seu corpo voltaria ao pó da terra. Mas o espírito, a Bíblia diz, ela volta para Deus, aquele que o criou, e vai enfrentar, vai estar na presença de Deus. Então não acaba, não, muito pelo contrário. A morte leva mesmo o homem, a pessoa, à eternidade. E está também estabelecido por Deus ao homem morrer uma única vez. Hebreus 9, 27, que diz: está ordenado por Deus o homem morrer uma única vez, e depois da morte segue-se o juízo de Deus. E aqui, essa passagem, eu vejo coisas que Jesus falou, que fala mesmo do futuro, fala da eternidade, coisas que você precisa ouvir e meditar, examinar e verificar aonde você vai passar a tua eternidade. Essas pessoas aqui,
elas viram, elas ouviram e elas também reagiram de uma forma. E é isso que nós vamos ver. Veja o que diz aqui em Mateus, no capítulo 11, no versículo 20. Jesus diz aqui a palavra que ele passou a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não terem se arrependido. Essa palavra aqui, increpar, é muito dura, né? De quem vem, de quem falou. Essa palavra increpar, ela significa repreender. Então Jesus passou a repreender essas cidades e de uma forma severa, repreender severamente. Também a palavra serve para acusar as cidades, censurar essas cidades e até a expressão jogar na cara. Jesus passou a jogar na cara dessas cidades o quê? Né? Que eles tinham visto, né, sinais, milagres, coisas grandiosas e não se arrependeram. Mas sabe, irmãos, sabe, amigo, que você está hoje à noite aqui, o que Jesus está dizendo, né, que essas pessoas viram, tudo que está envolvido aqui, primeiramente, a manifestação do amor de Deus. Por quê? A Bíblia diz que Deus amou ao mundo de tal maneira que enviou Jesus Cristo, que deu realmente o seu Filho, por amor de nós, pecadores, inimigos de Deus, pessoas que realmente estão destituídos da graça de Deus. Essa é a condição do homem. A Bíblia diz que não há justo nenhum sequer, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E Deus demonstrou amor por nós, pela humanidade, por homens e mulheres miseráveis pecadores, dando Jesus Cristo. E ele veio, não só, né, nas palavras que amou, mas demonstrando esse amor. E a prova disso aqui, a Bíblia diz que o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, mas o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como o unigênito Filho de Deus. Então Jesus veio, encarnou-se, tornou homem, um milagre de Deus, e aqui nesse evangelho nós estamos vendo o que ele fazia, né? A Bíblia diz, se você ver aqui no capítulo 9 do evangelho de Mateus, ele fala no verso 35, eu tenho repetido, olha, e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, ensinando a palavra de Deus, ensinando as verdades de Deus, pregando o evangelho do reino de Deus, as boas novas do reino de Deus, e curando toda sorte de doenças e de enfermidades. Então Jesus, cheio do poder de Deus, ele andava no meio do povo fazendo isso, né? E demonstrando mesmo o amor de Deus por todos. E Jesus fez isso, amados, não só falando, não só ensinando, mas agindo, né? Mostrando mesmo todo o seu poder. E mais ainda, essa demonstração do amor de Deus não só foi, né, em falar, em fazer, mas ele se deu. A Bíblia diz que Deus nos amou a ponto de entregar o seu Filho, por amor de nós, morrer mesmo no nosso lugar. E essas cidades, né, viram não só os milagres,
a terra aqui onde Jesus estava, mas viram também o sacrifício de Jesus, o que ele fez, né? a sua morte, o tipo de morte que foi, o seu juiz. Nós sabemos, a Bíblia mostra que ele foi julgado. O seu juiz Pilatos o declarou inocente das acusações, e nós sabemos que a sua própria nação, o seu próprio povo o acusaram, e a acusação contra Jesus é que ele se declarava o rei dos judeus, filho de Deus, e realmente ele era, né? Mas eles rejeitaram Jesus Cristo, e ele foi mesmo levado, crucifica-o, crucifica-o, dizia a multidão, e ele foi mesmo morto, sacrificado, foi sepultado, mas nós sabemos que ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele veio demonstrando, agindo, realmente fazendo a obra de Deus, manifestando mesmo o amor de Deus. E não só manifestando o seu amor, mas também nós vemos aqui que Jesus veio manifestar, demonstrar a justiça de Deus, esse Deus que é justo. Estava mostrando hoje pela manhã que ele é um reto juiz, e ele vai julgar retamente. E a Bíblia diz que o Evangelho, as boas novas, revela a justiça de Deus. Como é que é isso, né? A Bíblia mostra, nós estamos aqui domingo após domingo, mostrando que o homem diante de Deus, né, ele é injusto, pecador, o homem mesmo está destituído da graça de Deus, o homem mesmo diante de Deus, ele está condenado, e Deus vai julgar. Tanto é que Jesus aqui, ele fala de um juízo, né? Se você ver aqui, olha, no verso 21, ele diz assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas teriam se arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Verso 23, tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura ao céu? Acha que vai para o céu, não é? Como muitos pensam? Descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para a terra de Sodoma do que para contigo. Então, esse Deus, que é um Deus de amor, que demonstrou seu amor pelo homem miserável pecador, ele também é um Deus de justiça, que ele vai julgar esse mesmo pecador, não é? A Bíblia diz que cada um de nós vamos comparecer perante Deus para dar conta dos nossos procedimentos. Eu posso mostrar para você, Romanos capítulo 14, diz assim a palavra de Deus, olha, Romanos capítulo 14, e no versículo 10, tu, porém, porque julgas a teu irmão, e tu, porque desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante um tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, o homem
não é? Ele vai prestar contas com Deus daquilo que ele foi o seu procedimento aqui, como ele agiu mesmo diante de Deus. E Deus vai julgar retamente, Deus vai julgar realmente com justiça. E a Bíblia nos condena, a palavra de Deus, que nós todos, nós não temos justiça própria diante de Deus. O homem pensa que pode fazer algo para amenizar, para se justificar diante de Deus, através de boas ações, através de boas obras, mas isso diante de Deus, a Bíblia diz que não tem valor nenhum as nossas justiças, porque são obras, de iniquidade. A Bíblia diz que fede diante de Deus as nossas ações, as nossas justiças, são como trapo de imundícia. O homem é injusto, tudo que ele faz assim diante de Deus. Ou seja, e vamos receber o merecido julgamento das obras que praticamos. Abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 1. Romanos, capítulo 1. É bem claro isso que eu estou dizendo. Diz aqui, Romanos, capítulo 1, versículo 18, olha. A ira de Deus, ela se revela contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então, a ira de Deus, ela vai mesmo se revelar e se revela na forma do seu juízo. E é contra quê? Contra toda a impiedade e a perversão. Mas veja aqui no capítulo 2 e no verso 5, diz assim, olha. Mas segundo, Romanos 2,5, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e a revelação do justo juízo de Deus. Continua aqui, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Verso 8, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, do judeu primeiro e também do grego. Então, veja, infelizmente, todos nós estamos nessa condição e vamos receber o justo juízo, a penalidade das ações, dos procedimentos. E realmente é a morte, é a separação de Deus. E Ele vai julgar retamente. Mas a manifestação da justiça de Deus, ela foi se revelada pelo Evangelho, que Jesus Cristo, Ele tomou o lugar do injusto, do iníquo, e Ele pagou realmente a conta, o preço do pecado. Ele ofereceu a sua justiça para nós agora, a justificação para nós, aqueles que não tinham justiça própria. Então, isso é visto, a manifestação do amor, a manifestação da sua justiça, e aqui nós vemos também nessa passagem, Jesus falando, volte lá, Mateus capítulo 11, a manifestação desse juízo, desse realmente julgamento de Deus, que cada um vai comparecer. É certo, e uns para a morte eterna, a separação de Deus. Então Jesus aqui, ele passa a increpar, a jogar mesmo na cara, a enfatizar, a repreender
severamente todas essas cidades que presenciaram, que viram a manifestação do amor de Deus, né? Que realmente viram a manifestação dessa justiça de Deus e que também viram e vão ver o juízo de Deus. E Jesus aqui dá exemplo, né, de cidades como Tiro e Sidom, cidade como Sodoma e Gomorra, que ele diz, olha, se elas tivessem visto o que vocês viram, tinham se arrependido, e até hoje até estariam aí. Porém vós, né, diz aqui, no dia do juízo será muito mais severo do que foi para Tiro e Sidom, do que foi realmente para Sodoma e até Gomorra. Sabe, amados, a gente vai assim olhando a um exemplo, né? Sodoma, a Bíblia diz que os homens de Sodoma eram homens maus e grandes pecadores à vista de Deus. Fala que o pecado de Sodoma, a iniquidade de Sodoma subiu, né, a nível que estava até a presença de Deus. E Deus viu e resolveu dar cabo daquela cidade, aniquilar aquela cidade. E o que se imperava ali era a promiscuidade, o homossexualismo, falta mesmo de temor de Deus, uma coisa terrível. E aconteceu sim que Deus julgou aquela cidade sumariamente, tanto Sodoma como Gomorra, né? Tiro e Sidom eram cidades também que foram devastadas, dizimadas devido à sua iniquidade. E o que me chama a atenção até essa palavra do Senhor é que essas cidades aqui, vendo, né, a manifestação do amor de Deus, vendo a manifestação do juízo de Deus, diz aqui o Senhor Jesus, olha, não se arrependeram, né? Desprezaram, rejeitaram, recusaram o amor de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, e não vão ficar impunes. Então, assim, aqui nessa passagem, amados irmãos, o que salta aos nossos olhos é essa, que eu diria assim, a vista, a revelação de quem realmente Deus é. E cai por terra esse pensamento, essa pregação de hoje, que Deus é amor, Ele vai, né, no final vai perdoar, Deus vai aquela conversinha, né? Não, Deus é justiça também, Ele vai julgar e vai julgar retamente. E aqui Jesus está mesmo alastrando, né, esse Jesus que é amor, esse Jesus que vai, né, tão bonzinho. Olha só as palavras dele, são duras. Ele diz, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, tu, Cafarnaum, pensas que vai para o céu, né? Muito pelo contrário, descerás até o inferno. Duras as palavras. Olha o que ele diz aqui no versículo 30 do capítulo 10. É esse Jesus manso e suave que muitos dizem. Olha, Mateus 30, versículo 32. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não penseis que vim trazer paz à terra, que é isso, né?
Jesus, o Rei da paz? Não, não penseis que vim trazer paz à terra. Não, não vim trazer paz, mas espada, juízo, justiça. Diz, pois vim causar divisão entre homem e o seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Olha só, né? A palavra de Deus, irmãos, é dura. Olha o que diz aqui, Provérbios capítulo 2, Provérbios capítulo 1, é Jesus falando, é Deus falando. Provérbios 1:20, olha, grita na rua. Jesus estava aqui na rua gritando, né? Repreendendo, falando, jogando na cara mesmo deles. Grita na rua a sabedoria, e nas praças levanta a sua voz. Do alto dos muros clama à entrada das portas, e nas cidades profere as suas palavras. É a própria encarnação de Jesus falando com essas cidades, né? Diz aqui, olha, até quando, ó nécios, amarás a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborreceis o conhecimento? Viram o amor de Deus, a compaixão de Deus, a misericórdia de Deus, Jesus curando leprosos, ressuscitando mortos, né? Cegos vendo, surdos ouvindo, mudos falando, aleijados andando, alimentando multidões, pregando, fazendo milagres. A bondade de Deus, a sabedoria de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus. Mas eles, diz aqui, né? Até quando amarás a tua necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborreceis o conhecimento? Atentai para a minha repreensão. É essa palavra, né? Jesus passou a increpar. Olha, vocês estão vendo o que eu fiz, a graça que eu estou dando, o amor que eu estou dando, né? Mas diz aqui, olha, atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Não tem desculpa nenhuma, né? Nenhuma. Deus derramou o seu amor, sua palavra, o seu espírito, enfim. Mas veja, porque clamei e vós recusaram o clamor do Senhor. Porque estendi a minha mão e não houve quem atendesse. Antes rejeitaste todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Olha o que Deus diz: também eu me rirei na vossa desventura. Em vindo o vosso terror, eu zombarei. Em vindo o vosso terror como tempestade, e vindo a vossa perdição como redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia, vai vir o juízo, né? Sem piedade. E aí diz o Senhor: então vão me invocar, mas eu não vou responder. Procurar-me-ão, vão me procurar, porém não vão me achar. Porquanto, veja,
aborreceram o conhecimento, não querem saber, e não preferiram o temor, não se arrependeram, não quiseram o meu conselho, desprezaram a minha repreensão. Diz aqui a palavra de Deus: portanto, comerão do fruto do seu procedimento, e dos seus próprios conselhos hão de se fartar. Porque diz aqui, os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os levam à perdição. É mais claro do que isso, né? E Jesus estava ali, increpando as cidades, mostrando, jogando na cara mesmo, né? A manifestação do seu amor, a manifestação da sua justiça, mas também a manifestação do seu juízo. Mas diz aqui, olha, verso 33, mas o que me der ouvidos, habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Sabe, amados, esse é o recado do Senhor hoje à noite. Jesus está aqui, e Ele está increpando, né? Ele está repreendendo, Ele está exortando, Ele está jogando na cara mesmo, na nossa cara, né? Que Deus é amor, e que Ele manifestou esse amor através dele mesmo vindo até nós. Aqui, né, Ele foi visto por Corazim, por Betsaida, por Cafarnaum, por Jerusalém, todas aquelas cidades. Eles viram, presenciaram. Mas a Bíblia diz que Ele continua vivo. A Bíblia diz que Jesus Cristo ontem, hoje é o mesmo e o será eternamente. Ele está aqui, demonstrando esse amor por ti. Mas sabe também, não só manifestou o seu amor, mas a sua justiça. E a justiça de Deus foi manifestada através do Evangelho. O Evangelho da graça, o Evangelho das boas novas, que Ele, né, sendo justo, tomou o meu, o teu lugar, dos injustos, dos pecadores, dos rebeldes, daqueles que não querem nada com Ele. Ele pegou o nosso pecado, toda a nossa iniquidade, foi colocado sobre Ele, e Ele foi até o Calvário, e ali naquela cruz foi encravado, foi morto, seu sangue foi derramado, sacrifício grandioso no teu lugar e no meu lugar. E Deus aceitou esse sacrifício, porque Ele está vivo à destra de Deus. Mas sabe, Deus vai manifestar também o seu juízo. E esse mundo já viu. A Bíblia fala de julgamentos de Deus, juízo de Deus contra a injustiça, contra a impiedade, contra a maldade. Vou dizer assim, você lembra do dilúvio? A Bíblia nos lembra do dilúvio. Deus já deu cabo uma vez com esse mundo. Salvaram-se apenas 8 pessoas, né? Noé e sua família. Julgamento, juízo de Deus. Deus julgou Tiro e Sidom, ficaram devastadas. Deus julgou Sodoma e Gomorra, e Deus vai julgar ainda esse mundo, e cada um vai prestar conta diante dele. Mas aqui Jesus diz, né? Vão ser julgados, vão experimentar o juízo pelo fato de não terem se arrependido. Ah, amados,
tem um escape, né? Tem um escape. Você pode escapar do juízo de Deus. Mas como? Está aqui, se arrependendo, acreditando no amor de Deus, acreditando na justiça de Deus, acreditando no juízo de Deus e se arrependendo, crendo em Jesus Cristo, entregando a sua vida a Ele. E a Bíblia diz, né, que Ele livra do julgamento, do juízo. Ele mesmo. Abra sua Bíblia em João, capítulo 5, verso 24. Ele diz: em verdade, eu vos digo, quem ouve a minha palavra, é o que você está ouvindo aqui, e crê em Deus, naquele que me enviou, no amor de Deus, né? Na justiça de Deus e nesse juízo de Deus, crê, tem a vida eterna, não entra mais em juízo, em julgamento, mas passou da morte para a vida. É Jesus que está dizendo, Ele garante, né? Ele garante isso. E você tem que se arrepender e será livre da condenação, da morte eterna. Fato que muitos aqui, nós vimos, recusaram, rejeitaram, desprezaram e não se arrependeram, não creram realmente no Salvador, naquele que justifica, no justificador, que livra da morte e do juízo. Então hoje à noite, pense bem, porque a tua eternidade depende da sua reação. Como que você ouviu aqui as palavras de Jesus? Nós não sabemos, né? Mas Jesus aqui disse: olha, vocês viram, vocês ouviram, vocês presenciaram os milagres, os sinais, o meu amor, tudo, mas rejeitaram, não se arrependeram. Ai de vós que vão enfrentar o dia do juízo, o julgamento mesmo de Deus. E aqui diz, né, olha, tu vais descer até o inferno, né? Uma eternidade sem Deus, terrível, palavras duras mesmo. Mas sabe, amado, tem também as palavras, né, de boas novas, as palavras de salvação. E hoje à noite, como você vai reagir? Olha, quando eu escutei essas coisas aqui também, durante a minha caminhada, né? Quando eu li essas coisas, eu realmente me tremia, tinha pavor, medo, é tenebroso. E pela graça de Deus, né? Pela misericórdia de Deus, pelo amor de Deus, eu me arrependi dos meus pecados, confessei os meus pecados e disse: salva-me, Senhor. Não experimentei para ver não o que vai acontecer, né? E você como vai reagir? Sabe, meu amado, nós vamos terminar em oração, mas veja bem, né? Aqui Jesus está dizendo para essas cidades, olha, jogando na cara deles: vocês viram o meu amor, a manifestação do meu amor, vocês viram a minha justiça, a manifestação da justiça através do Evangelho, vocês viram que vai haver um julgamento, um juízo, mas os que se arrependeram, esses estão comigo. Os que rejeitaram, os que recusaram, os que desprezaram, esses vão enfrentar o inferno, o lago de fogo que arde
com enxofre, diz a palavra de Deus, qual vai ser a sua reação? Pai, nós assim acabamos de ouvir a Tua palavra. É realmente tenebroso, é perigoso ouvir essas verdades, saber dessas verdades, ver essas verdades, que realmente Tu és um Deus de amor. E não só és, mas o Senhor se revelou a nós, demonstrou esse Teu amor, vindo a esse mundo na pessoa do Teu Filho Jesus Cristo, e impregnou mesmo esse mundo com o Teu amor, através das Tuas realizações, da Tua palavra que foi ensinada, do Evangelho da graça, do Evangelho do Reino de Deus que foi pregado, através dos milagres, dos sinais, das curas. O Senhor expulsou demônios, o Senhor alimentou multidões, o Senhor ressuscitou mortos, demonstrando o mesmo amor ao miserável pecador. E mais ainda, o Senhor entregou a Tua vida, foste ali ao Calvário por todos nós pecadores, tomando o nosso lugar, e ali mesmo foi demonstrada a Tua justiça. O Senhor julgou o pecado em Ti, mas o Senhor mesmo o ressuscitou dentre os mortos, e Ele está vivo e oferece agora essa justiça a nós, os injustos. Mas o Senhor também manifesta e manifestou o Teu juízo e vai julgar retamente, Pai. Tem misericórdia de alguém que está aqui hoje à noite, que sabe dessas coisas, mas ainda está longe. Que o Teu Santo Espírito faça uma obra, Ele mesmo que convence o homem do seu pecado, convence o homem da justiça de Deus e do juízo que há de vir. Pai, nós entregamos aqui as vidas em Tuas mãos, faça mesmo como que Te apraz. Aceita, Pai, nossa sincera gratidão por quem Tu és, e tem misericórdia daqueles que possam estar como aqueles de Betsaida, Cafarnaum, que recusaram, que rejeitaram, e vão enfrentar a condenação eterna. Ó Senhor, tenha misericórdia. Nós entregamos esse trabalho em Tuas mãos, faça conforme a Tua vontade. No nome de Jesus, amém. Amém.